pessoal, professor Sérgio Augusto na área para mais uma aula de História, dessa vez para falar sobre o período da história do Brasil, que é o primeiro reinado. Primeiro reinado este que faz parte de um universo muito maior, que é o Brasil Império. E é sobre o Brasil Império que a gente começa a falar na nossa aula de hoje. O Brasil Império, então, ele tem como marcos temporais aí os anos de 1822, que é a data da nossa independência, a conquista da nossa autonomia política, e o ano de 1889, que é o ano que ocorre um golpe de Estado, que entrou para a história como a proclamação da República, deflagrada aí no dia 15 de novembro pelo militar, o general Deodoro da Fonseca, tá certo? Então esses são os marcos iniciais e finais do período imperial. E esse período da nossa história, muito importante, aliás, ele é dividido em três fases. O primeiro reinado, que está aqui, as regências e o segundo reinado. O foco da nossa aula de hoje trata-se desse primeiro reinado. Então começa ali com a independência do Brasil e termina em 1831 com a abdicação de Dom Pedro I. Beleza? Após a abdicação de Dom Pedro I, não vai ser o Dom Pedro II que vai assumir o governo do nosso país. Por quê? O Dom Pedro II, esse aqui, ó, o Pedro de Alcântara, ele está apenas aí com 5 anos de idade. Então, pela Constituição da época, a Constituição de 1824, que a gente vai falar hoje, o Dom Pedro, então, ele tinha que ter 18 anos de idade. Então, nesse momento, a partir da abdicação do Dom Pedro I, a gente tem o fim do primeiro reinado e tem início o período das regências. Então, o Brasil ele deixa de ter um rei ocupando o trono nesse momento e passa a ser governado por uma série de regentes. É nesse período aqui que vai ocorrer uma certa desestabilização política em consequência da eclosão de várias revoltas sociais nesse período. O período regencial ele vai acabar aqui então em 1840, quando é deflagrado um golpe de Estado. Por que golpe de Estado? Esse golpe de Estado, o golpe da maioridade, ele vai antecipar a maioridade do Dom Pedro II. Dom Pedro II, então, nesse momento aqui, ele está com 14 anos de idade. Então, essa ação inconstitucional, que se torna constitucional, imposta o Dom Pedro II, então, como o rei do nosso país. E aí a gente tem o início do segundo reinado, com Dom Pedro II governando o nosso país, que vai ser um governo que vai marcar um desenvolvimento do nosso país, vai ser um período de estabilidade política, até que nos seus anos finais ali ele comece a entrar em crise, mas isso é matéria para a gente ver mais na frente. Agora a gente vai falar o contexto histórico que favoreceu, né, o início do primeiro reinado. Então o início do primeiro reinado, ele começa ali com a oficialização da nossa independência, né, que trata da nossa conquista, da nossa autonomia política, ocorrida ali em 7 de setembro de 1822. E a gente já viu essa história na aula passada, tá certo? Em qual contexto histórico que vai favorecer a independência em 1822? Uma série de eventos. Então a gente tem aqui de trás para frente, né, a fuga da família real, a transferência da família real para o Brasil, que chegou ao Brasil como consequência do quê? Do bloqueio continental decretado por Napoleão Bonaparte, que é esse que está aqui, ó, tá certo? Imperador da França. Então, o Napoleão Bonaparte ele decretou esse bloqueio continental por quê? Porque teve início lá na França, lá na Europa, as guerras napoleônicas, que por sua vez estão ligadas à Revolução Francesa. Mas como assim? Então, após a Revolução Francesa, o Napoleão se sagra o imperador da França. Não só satisfeito de governar a França, Napoleão então começa uma série de guerras para dominar toda a Europa. E nessa série de guerras ele se esbarra onde? Na Inglaterra. Ele não conseguindo dominar a Inglaterra, do ponto de vista militar, então ele decreta o bloqueio continental em 1806, proibindo todo mundo de fazer comércio o quê? Com a Inglaterra. Como Portugal era um aliado muito importante da Inglaterra e naquele momento era impossível Portugal deixar de ter relação comercial com a Inglaterra, ele continua. Napoleão então invade Portugal, então fugindo das tropas napoleonas com a escolta inglesa, né? Cerca de 15 mil pessoas chegam ao Brasil e começam a morar ali no Rio de Janeiro. Então essa independência ela começa em todo esse contexto histórico. Aqui está o rei
de Portugal e, consequentemente, do Brasil, que é o príncipe regente Dom João VI, que ele só vai conseguir esse status de rei após a morte da mãe dele, que é a Dona Maria I, a Dona Maria Louca, beleza? Passado o contexto histórico, a gente vai falar aqui dos primeiros passos aqui do primeiro reinado. Então, após o país, né, decretar a independência, após Dom Pedro conseguir a nossa independência, a nossa emancipação política, o primeiro passo, né, para o reconhecimento dessa independência, ele ocorre através da diplomacia. Então, Dom Pedro ele busca, né, o reconhecimento da nossa independência por meio da democracia com alguns países da América e da Europa. Aqui eu deixei em destaque a bandeira do Brasil Império e os significados dessa bandeira, né, que a gente já falou em outros momentos. Eu deixei aqui um zoom aqui para vocês depois relembrarem, tá certo? E quais foram esses países, então, que foram os primeiros a reconhecer essa independência, tá certo? Então, a nossa independência ela vai significar autonomia da nossa conquista política ali, a nossa autonomia política, e essa independência a gente viu nas aulas passadas que ela foi conquistada por meio de um acordo político e econômico, na qual o Brasil pagou para Portugal, né, 2 milhões de libras esterlinas. Dinheiro este pedido, emprestado à Inglaterra, né, um parceiro comercial aí que vai começar a tomar conta das ações políticas e econômicas aqui no nosso país. Então, os primeiros países a reconhecer essa independência do Brasil, com destaque aqui os Estados Unidos, em 1824. Os Estados Unidos ele tinha uma política na época, né, de América para os americanos, tá certo? E os Estados Unidos ele tinha muito receio de que a América, ela, num futuro próximo, ela pudesse ser recolonizada pelos países europeus. E os Estados Unidos estava de olho, né, nesse imperialismo ali do século XIX de dominar e exercer sua influência sobre o continente americano. Então, os Estados Unidos ele meio que vai blindar a América para ele e, lógico, vai reconhecer a independência do Brasil com esse objetivo de não deixar nenhuma potência estrangeira exercer influência aqui na Europa. A Inglaterra, por sua vez, tinha um outro motivo, tá certo? Um motivo econômico, principalmente. A Inglaterra reconhece a nossa independência mediante a renovação dos tratados comerciais, aqueles, né, firmados ali em 1810, 1808, logo após a transferência da família real ao Brasil. Então, quando Dom João chega aqui escoltado pela esquadra inglesa, ele já promove a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, e ali firma alguns tratados com a Inglaterra, onde a Inglaterra tem uma preferência, né, nas taxas de impostos cobradas ali. A Inglaterra pagava ali 15% de imposto, Portugal 16% e as demais nações do mundo 24%. Então a Inglaterra ela começa a inundar o Brasil de produtos aí nesse momento. Aqui duas imagens que a gente já falou dela, essa aqui do Pedro Américo, um quadro gigantesco, tá certo? Que a gente já falou dele, aí do Independência ou Morte. E esse aqui que representa aí o dia do fico, que a gente já tratou dele aí mais na frente para ilustrar esse momento histórico. Agora a gente vai falar da nossa Constituição. A primeira Constituição do nosso país é a que mais tempo vigorou, tá certo? A gente já teve aí 7 Constituições, 1824, essa é a primeira. Depois a gente tem a de 1891, que é a da República Velha, 1834, durante Era Vargas, 1837 também, durante Era Vargas, a de 1946, durante o período democrático, a de 67, durante o regime militar, e a de 1988, que é o período da Nova República, que é o período atual que a gente está vivendo nesse momento. Essa Constituição de 1824 ela tem algumas singularidades. Ela foi outorgada. O que isso significa? Né? Ela foi imposta pelo imperador, certo? Então ela não foi uma Constituição promulgada pelo nosso Congresso, ela foi imposta. Esse outorgado significa isso, uma Constituição imposta. Dentro, né, das principais características dessa Constituição, vigorava aqui o poder moderador, que estava acima dos demais poderes, legislativo, executivo, judiciário. Então, o parlamentarismo às avessas do Brasil, né,
vai ser uma metáfora que a gente vai utilizar lá no Segundo Império, muito em virtude dessa questão do poder moderador que a gente vai ver lá, que na prática, né, como esse poder está acima de todos, ele é exclusivo do imperador. Então, lá em 1847, quando o Brasil se firma como uma monarquia parlamentar, isso é só na teoria, porque na prática ela não existe, já que o poder moderador ele é um poder ali que está acima de todos ali e exercido pelo nosso rei, no caso do Segundo Império, Dom Pedro II. O sistema de voto, a gente não tem voto para presidente, a gente não vota para presidente, para rei, aliás, né? O rei, o poder passa de forma hereditária, mas a gente votava para outros cargos aqui, tá certo? Esse voto era censitário. O voto censitário é um voto ligado à questão da renda, tá certo? Então, a pessoa ela tinha que ter um certo ganho anual ali para ela poder ter esse direito de voto e, logicamente, o voto era estendido somente aos homens, tá certo? A religião católica é a religião oficial do nosso país e a escravidão a gente viu com a independência que ela vai continuar durante o Império. Inclusive ela vai acabar um ano antes do fim do Império, que é em 1888. Você lembrou bem aí, está lembrando da Princesa Isabel, essa mesmo. Ela que assinou a Lei Áurea ali determinando a extinção da escravidão do país. Lembrando que essa lei ela não foi seguida de um plano, né, de governo, um projeto de governo que beneficiasse o povo brasileiro que mais precisava, no caso, os negros africanos e brasileiros que já tinham nascido aqui nesse momento. Aqui duas fotos bem interessantes aqui de documentos históricos. Eu gosto muito de colocar esses documentos históricos nas aulas. Essa aqui é a primeira página da nossa Constituição. Com sorte, as aulas voltando, a gente vai trabalhar esse documento em sala. Então, e aqui o juramento do Dom Pedro I, quando ele assume o cargo aí de rei do nosso país após a declaração da independência. Então, se a gente der um zoom aqui, esse aqui está com a imagem mais fácil, né? Então, juro manter a religião católica, apostólica, romana, a integridade, a indivisibilidade do império, enfim. Ele trata ali de fazer o juramento dele sobre as normas ali e com a influência da Igreja Católica, que é muito interessante desse documento. Conflitos do primeiro reinado. Então, a gente vai destacar dois, que é a Confederação do Equador. Trata-se de uma revolta separatista, a gente já aprendeu isso, a diferença de revoltas separatistas e nativistas, né? As revoltas separatistas, elas têm como objetivo propor a separação, a autonomia, né, política ali em relação ao que você está se declarando essa revolta. E a revolta do Equador, essa confederação do Equador, ela recebe esse nome porque os estados, né, as províncias envolvidas nessa revolta, são os estados que estão perto ali da linha do Equador. Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Trata-se de um movimento revoltoso contra o governo, motivado pela insatisfação contra o governo central. Qual que era o objetivo desse movimento? Já que é uma revolta separatista, criar uma república independente. Entretanto, os revoltosos eles não tiveram sucesso nesse empreendimento e eles foram derrotados. Consequências para o nosso país? Sim, teve. Esse movimento de revolta aí, ele contribuiu para o aumento da dívida externa do Brasil, né? Os custos aí com essas guerras aí, com essa guerra civil no caso, e claro, contribuiu para o aumento da impopularidade do Dom Pedro I, que ele está se confirmando como um rei muito autoritário aí, e isso vai ser um ponto chave para a questão da abdicação dele, tá certo? Outro conflito que a gente vai falar aqui é a Guerra da Cisplatina. Esse já é um conflito externo, né, que vai envolver o Brasil e a Argentina entre os anos de 1825 e 1828. Essa revolta da Cisplatina é muito interessante porque o motivo da guerra é a posse de territórios ali na região da Cisplatina, mas nem Brasil e nem Argentina vão sair vitoriosos desse conflito. Como consequência ali, a gente vai ter ali a origem de um novo país, que é o Uruguai. Então o Uruguai ele vai começar a surgir nesse momento aí, tá certo? Ele vai se confirmar como Estado-nação. Mais adiante, e última coisa dessa aula, a gente vai tratar da abdicação de Dom Pedro I, como a gente viu lá no início dos slides,
ocorreu no ano de 1831, e esse fato vai marcar o fim, o quê? Vai colocar fim ao primeiro reinado. Isso foi motivado por quê? Por um cenário de crise, né, que o Dom Pedro I não conseguiu contornar. Que cenário de crise é esse? Crise econômica, né, somadas aí ao seu autoritarismo e a falta de apoio político vão contribuir de fato ali para a sua abdicação. Tem um episódio marcante ali que é a Noite das Garrafadas, onde o Dom Pedro ele sofre um protesto. É muito importante destacar isso nesse momento. Então, com a abdicação do Dom Pedro I, a gente vai ter então o início do período regencial, que vai durar de 1831 a 40. Por quê? Eu já falei lá no início do vídeo, o Dom Pedro II está apenas com 5 anos de idade, então ele está impossibilitado de assumir o cargo imediatamente na condição de rei do nosso país. E nesse momento o Brasil vai passar a ser governado por uma série de regentes. Aqui está uma carta, né, próprio punho aí do Dom Pedro I, avisando o filho dele, renunciando, né, que ele está renunciando. Então, algumas palavras aqui, ó, usando do direito que a Constituição me concede, declaro que hei muito voluntariamente, não estou entendendo ali, deixa eu ver aqui, Boa Vista, 7 de abril de 1831, 10º da independência e do império, e assinatura do Pedro, tá certo? Um documento aí que legitima, então, o aviso do Dom Pedro ali, a sua renúncia ao seu filho, Pedro de Alcântara, o futuro Dom Pedro II. É isso que eu queria colocar na aula de hoje para vocês. Espero que esse vídeo tenha facilitado o entendimento de vocês sobre esse período. E até a próxima aula sobre o período regencial. Um grande abraço para todos e até mais. Tchau!